E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso Mano Pedro. Glória a Deus. E nós vamos estar conversando com ele. Ele agora, além de missionário, né, que é o primeiro ministério missionário, junto com isso ele traz o hip hop e agora também escritor. E nós vamos estar hoje conversando a respeito disso com ele. Então, Mano Pedro, uma honra enorme ter aqui em casa, esse podcast em casa. E eu quero que se apresente para a galera, para aqueles que não te conhecem ainda. Amém. Quero dizer que é um prazer para nós estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, né? O que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Agradecer o convite aí, pastor Markson. É um prazer, estamos juntos aí nessa caminhada aí. Né? Eu sou Pedro, sou da cidade de Canoas, casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, o Moisés e a Camille, né? E a minha história, ela vem de um contexto bem conturbado, mas até eu me encontrar com Jesus, então Jesus transformou a história, né? E mudou essa história, e perdido nas drogas, no vício, numa caminhada. E um dia o Senhor me alcançou, transformou minha vida, me deu uma família abençoada, um ministério abençoado, e é isso que Deus faz, né? Deus transforma. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, né? Então, é maravilhoso servir esse Deus, estar caminhando com Ele, faz 12 anos, vai fazer 12 anos que a gente está firmado com o Senhor, e o Senhor tem feito grandes coisas, né? Grandes coisas tem feito o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Então ele faz 12 anos que é convertido. Vai fechar 12 anos agora que... Eu tive o contato com a palavra, né? Muito tempo antes, muito antes, no ano de 2007 eu comecei a ter o contato, mas... Eu sempre falo, nesse processo eu era só um convencido, não um convertido, né? Eu não tinha me entregado. Eu conhecia a palavra, conhecia as histórias bíblicas, mas não conhecia o dono da história, né? Então uma coisa é tu conhecer a história, outra coisa é tu conhecer o dono da história, né? Então eu não tinha me entregado, mas eu era uma pessoa que não acreditava muito na palavra, não acreditava muito no contexto de igreja, né? E eu comecei a ter esse contato dentro de uma comunidade terapêutica, né? No ano de 2007. E eu era aquele cara que não acreditava em nada, né? Não acreditava em Deus. Não que eu não acreditava em Deus, acreditava em Deus, mas da minha forma, né? Não acreditava muito na Bíblia. E dentro desse contexto da casa, era obrigado a ler a Bíblia. E eu comecei a ter esse contato com a palavra, simplesmente não porque eu queria ler a palavra para me edificar, mas eu não gostava dos líderes da casa lá, então eu queria achar um furo neles para usar a palavra para me defender, né? Mas interessante disso é que eu comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, e a palavra de Deus foi me quebrando. E eu comecei a acreditar, me convencer que Deus era verdadeiro, que a palavra de Deus era real. Aí nós tínhamos culto lá abençoado, né? E era poder de Deus que se manifestava, e eu começava só olhando, ficava observando, né? E eu comecei a acreditar, não, mas espera isso aí, não pode ser na minha cabeça, né? Eu comecei a ser um defensor até da palavra, não, a Bíblia é verdadeira. Comecei a estudar a Bíblia, porém não tinha me entregado, e fruto disso eu voltei para um caminho de drogadição. E daí no ano de 2011, sim, quando eu decidi, não, agora eu vou me entregar verdadeiramente, né? Claro que partiu de Deus para mim, né? Deus, eu acredito, que colocou isso no meu coração, e eu falei, agora eu vou de verdade. Dentro disso aí eu comecei a caminhar com o Senhor. Um dia eu estava dentro de um retiro da nossa igreja, e eu acredito que Deus vem de uma forma tremenda ali, e daquele dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu acredito que daquele dia em diante, quando Deus colocou a mão dele sobre mim, tudo mudou, tudo mudou. E legal que foi através da palavra. Glória a Deus. Ela convence, a palavra de Deus é muito boa para isso. Então agora, falar para nós um pouquinho do despertamento, para o que te chamou assim, o que fez com que tu visse, agora é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer para o Senhor. Como é que foi isso daí? Não, na verdade o rap ele vem antes do contexto do evangelho, né? Bem antes. O que acontece lá no bairro onde eu moro, eu sou de Canoas, né? No bairro Niterói. E eu vi o bairro Niterói ali, o que acontece? Eu fui criado meio solto, né? Tipo, com a gurizada, né? Contexto de vila, assim, uma quebrada. E dentro desse contexto, a gente se dava com a gurizada, e ali tinha muita droga na volta ali. Então eu cresci meio dentro desse contexto. E o que acontece é que lá em Niterói, onde eu moro, o rap era muito forte. Então tinha vários grupos, e tinha a Praça Dona Mocinha, e aí tinha alguns eventos lá, e eu via pessoal fazendo rap, né? Eu comecei a ter o contato com samba, com rap, né?
E então eu comecei a me identificar com aquilo, sabe? Dentro do contexto que eu vivia, dentro da visão que eu tinha, né? Eu comecei a me identificar com aquilo. E aí tinha uma galera que era da quebrada lá, do bairro que fazia o rap, eu comecei a caminhar com eles, ver, e eu falei, peraí, eu também posso fazer, né? Eu também. E comecei a escrever umas letras ali. Não sabia direito como é que funcionava, como é que a gente fazia uma instrumental, como é que a gente ia gravar, não tinha nada, e na época não tinha internet. Hoje está muito fácil, mas antigamente não tinha. Então eu tinha que ir em Porto Alegre, a gente começou a entender aonde ir para conseguir uma instrumental. E eram os eventos de rap que era um CD para todos os grupos. Daí eu tocava, daqui a pouco tinha um outro grupo que tocava na mesma base, na mesma instrumental. E o cara pegou minha instrumental. E eu também entrei no contexto de drogadição também, né? O rap era aquilo que me puxava, só que muitas vezes teve momentos da minha vida que a questão da drogadição foi mais forte, estar nesses envolvimentos foi mais forte. E isso me levou ao fundo do poço, num processo, né? E dentro disso eu fui para uma comunidade terapêutica, onde eu comecei a ter o contato com a palavra, não? E ali começou o evangelho a entrar na minha vida, só que eu não me entreguei, então voltei e fiquei mais alguns anos, né? Até eu me entregar de verdade. Foi um processo de uma luta, mas aí no ano de 2011 foi aonde entrou o evangelho, né? Que eu conhecia a letra, mas não conhecia Deus. Eu falei, não, agora eu quero me entregar de verdade, eu quero conhecer a Deus. Eu queria largar as drogas, eu queria largar aquela vida, só que eu queria do meu jeito. Então quando falaram pra mim, não, tem que voltar para o desafio, tem que voltar para casa de recuperação, e eu pensei, não, casa de recuperação não quero, que eu sabia que era meio estreito, sabia? E eu queria até uma clínica. Eu falei, não, porque daí eu queria largar, mas eu queria fumar, queria, né? E do meu jeito, né? Eu cheguei lá, não era uma clínica, era um desafio jovem. Eu vi os versículos na parede, conhecereis a verdade, e eu, olha onde eu fui cair, né? Só que aí eu fui meio resistente nesse processo, né? Mas chegou um processo lá que eu já estava alguns dias dentro da casa, e eu tive a oportunidade de participar de um retiro da nossa igreja, né? E eu fui nesse retiro e estava num momento de busca ali, né? E dentro desse momento de busca aí, uma hora Deus me pegou de jeito. E acredito que daquele dia em diante, eu sempre falei, agora, a partir de agora eu não volto atrás. A partir de agora eu vou seguir adiante, né? E um dia eu vi uma frase de A.W. Tozer, ele disse que o homem nunca mais é o mesmo depois que Deus coloca a sua mão nele, né? E eu acredito, eu recebi isso, eu entendi isso na minha vida. Eu fui conhecer essa frase mais adiante. Só que isso foi uma grande realidade na minha vida, porque naquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida, daí em diante, eu não voltei, nunca mais pensei em retroceder. Claro que a gente tem as nossas lutas, tem as nossas batalhas, tem os confrontos. Passei por um grande processo doloroso na minha vida, mas eu posso dizer algo que vale a pena, né? Eu sempre digo algo que nessa trajetória de fé eu nunca vi ninguém que decidiu ouvir a Deus e se arrependeu por isso, né? Todos podem dizer, eu passei por processos dolorosos, mas todos vão dizer que valeu a pena, né? E eu também digo isso, né? Eu passei por processos dolorosos, mas valeu a pena. E aí começou um processo de cura, de libertação, né? De alinhamento no meu coração, né? Nesse processo. Então aí eu estava na Aularia de Deus, em 2011 eu fui para a Aularia de Deus, hoje eu sou diretor dessa comunidade terapêutica. E nesse lugar onde foi o processo de eu comecei a ser lapidado por Deus, tratado por Deus. E ali eu comecei a entender algumas coisas. E a partir dali, né, como eu era rapper, eu comecei a... Dentro da primeira casa de recuperação que eu passei, era aquelas bem tradicional, sabe? E aí eles falavam assim, não, rap não era de Deus, né? O rap não era de Deus, mas o forró era o corinho de fogo. E o rap não era de Deus, e como eu comecei a ter o contato ali, eu comecei a aprender, na minha cabeça falei, então eles não vão aceitar, na igreja não aceita o rap. Só que foi diferente, porque eu cheguei lá e quando eu falei que eu era rap, o pessoal abraçou, tem que fazer. Aí meu pastor falou, o pastor Paulo César, né? Tem que fazer isso aí pra glória de Deus, tem que fazer uns louvor, tem que fazer um... Aí eu recebi o apoio da igreja, e daqui a pouco eu dentro da casa de recuperação, na primeira eu não podia nem escrever. Aí dentro da casa de recuperação eu comecei a escrever umas letras, né? Quando eu terminei meu tratamento na casa, eu já tinha umas 4, 5 músicas prontas. Tinha muito mais, mas que eu achei, essas aqui acho que vão... E cheguei na galera lá do rap, onde é que tem um estúdio? O pessoal já me encaminhou, aqui tem um estúdio, aqui tu faz instrumental. Eu já fui lá e não deu alguns dias, alguns meses, eu já tava com um EPzinho, que foi o primeiro EP que eu lancei, Tem Mais Deus Pra Dar. Lá no início, Deus permitiu passar por aqueles processos de pensar que isso não era mais pra mim, pra trabalhar na minha motivação. Porque aquilo ali poderia ser um Deus na minha vida, mas eu entendi que quando eu falei assim, Deus não quer isso aí pra mim. Aí eu acredito que daqui a pouco Deus vem, então agora eu vou te devolver. Porque Deus, ele quer colocar na nossa mão, mas tudo que ele coloca na nossa mão, ele quer ter acesso. O problema é que muitas das vezes
ele nos abençoa, mas a gente se agarra tanto naquilo que a gente não deixa nem mais Deus ter o acesso naquilo ali. É verdade. Né? Ah, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, e foi Deus que me deu, foi Deus que nos deu, só que, né, para usar para a glória dele. E se ele falasse, eu quero isso de volta, será que a gente entregaria? E aí, a partir daí, nunca mais parei, né? Escrevi, daí terminei um CD, Os Profetas da Última Hora, depois fiz o Eis que Estou à Porta e Bato, e aí comecei esse processo aí, pregar o evangelho, fiz curso teológico. Então, esse foi o processo da minha vida, né, nesse caminhar, né, de alinhamento, e nós estamos aí hoje e não pensamos em retroceder, só avançar para frente, prosseguir para o alvo, né? Que benção. A gente conheceu o Mano Pedro no ETMQ, Centro de Treinamento para Missionários Quadrangular, né? Onde nosso filho passou uma temporada lá e voltou falando, né, das mensagens do pessoal que teve lá. Sim. E eu, quando estava no mundo, vamos dizer assim, né, antes de entrar para o reino de Deus, eu escutava muito, sabe? Sim. A galera da rua, do mundo, assim, Sim. Racionais, os daqui do sul, da Da Guedes, Guedes. esse povo aí. E depois, quando eu comecei a namorar a Priscila, ela viu que eu gostava, aí me presenteou com Apocalipse 16. E eu, o quê? Tem rap dentro da igreja? Não sabia que tinha. Né? E foi muito benção, assim, porque a arte, né, do rap, ela é o que? Ela é falar o que acontece nas caras, nas línguas, assim, né? Sem firula. Sim. Trazer a realidade, aquilo que as mídias, que as coisas antigamente, hoje em dia... O rap é um protesto, né? né? Então, Falar aquela linguagem que o povo não tinha quem ouvisse, né? sim. Então ela vinha como uma arte, e hoje na igreja a gente vê que isso ela é muito mais eficaz, né? Por causa disso, porque a arte ela foi feita por Sim, Deus, né? Com certeza. Então todo dom vem de Deus para o ser humano. Sim. Se tu pega tudo isso e usa para o reino de Deus, ele vai cumprir o propósito. Usar Aquela pra glória de linguagem Deus. que o povo lá da rua não tem acesso, não vou na igreja, esses lances de frente aí, essas coisas. É que de não foi pode criado um isso, rótulo, né? Que crente é aquele que terno, gravata, uma Bíblia. não pode isso, não pode aquilo, né? E não é. Né? Uma pessoa livre de fato, como a gente traz assim nesse nosso viés, ela pode pegar todas as coisas que são para nós usar e usar para o reino. Né? Se Deus falou dominar e sujeitar, né? Não é para a gente dominar pessoas, sujeitar pessoas, não, é para pegar tudo que tem aqui e usar para trazer a glória dele. Né? Então veja assim que o rap é uma das formas, né, que pode ser usado. Tá? E a gente trouxe ele na nossa igreja ali, fez um som muito top com nós, a galera gostou bastante, trouxe a palavra. E agora, mano, puder dizer para nós, né, qual é os trabalhos que tu tem agora? Que a gente já tá sabendo que segunda-feira ele vai fazer o lançamento do livro. O rapaz agora é escritor também. Deus é tremendo, né? Porque olha o que Deus faz, né? Eu sou uma pessoa que não sei nem português direito. E Deus me direciona a escrever um livro, né? Esse livro nasceu no meio da pandemia. E como não estava vindo os professores, vai ter que ser tu. Aí imagina todo dia, eu tinha que dar aula 5 horas por dia, era 3 horas pela manhã e 2 horas à noite. Todo dia 5 horas de estudo. E Deus começou a liberar conteúdo, assim, e sabe? Foi como tipo processo tudo que eu já tinha recebido. Aí eu comecei, e agora, né? E aí como sabe a palavra do Vale de Ossos Secos, começou a vir palavra daqui, palavra dali, e foi tudo se juntando. E eu comecei a criar conteúdo lá dentro da escola, né? Para ministrar as aulas. E dentro desse conteúdo de ministrar as aulas, aí eu peguei base aqui, hoje eu vou falar sobre isso. E daí comecei a escrever, comecei a colocar como forma de conteúdo. E daí peguei, escrevi, fiz um tema, fiz outro. E daqui a pouco, quando eu já tinha uma certa quantia de algo escrito, Deus virou aquela chave, sabe? Tá aí o livro. Só que tava tudo em forma de apostila, e daqui a pouco não. Então eu vou construir. Que tu fez, então eu vou construir isso em forma de livro mesmo. E aí foi o que aconteceu. Eu já estava com todo o conteúdo. Eu falei, mas e agora? Não sei nem escrever direito, não sei. E nisso eu fui num evento na igreja do pastor Márcio
E tinha a Carol lá, que é uma pessoa que também ajudou na questão do livro dele. Ela faz toda a estrutura, né? E ela, não, se precisar, mano, eu te ajudo. E aí tá, mas agora tem outro ponto. E dinheiro? Você não tem nem um real, né? E daí tinha todos os processos da diagramação, da estruturação, da gráfica, né? E como que vai ser isso aí, dinheiro? E eu, pá, agora vamos ver. Mas eu falei, eu dei um passo de fé e falei, não, Deus me direcionou, Deus falou comigo, né? Então eu vou fazer, ele vai prover, né? Eu acredito que foi ele que falou comigo, ficou claro isso pra mim. E vamos começar então. Larguei o material sem ter um real no bolso. E aí, vamos embora. Eu sou aquela pessoa, eu não cobro pra ministrar, eu vou, tipo. E fui ministrar. Aí daqui a pouco levanta um irmão da igreja e fala, olha, eu vou te dar uma oferta. Não era nem a oferta que eu ganhei da igreja, era um irmão, vou te dar uma oferta, isso é pra algo específico que tu vai fazer. Né? E a oferta que era na metade do valor já. E daí eu fui na outra semana, no primeiro processo, tá? Aí eu fui numa outra, acho que foi 1 ou 2 semanas depois, não me lembro exato agora. Mas eu fui ministrar depois em outra igreja, na outra semana, e a oferta que eu ganhei da igreja fechava o valor do primeiro processo. Quando vê, tava pronto, tá pronto. E aí agora, segunda-feira, vai ser o lançamento, né, do livro, e foi um conteúdo muito top, assim, eu comecei a vibrar, mas foi muito Deus mesmo e começou a dar o conteúdo, eu comecei a liberar ali, né? E foi algo que tá pronto. E o livro vai ter 10 capítulos, né? Eu pensei, vai dar um livreto. Deu um livro de 257 páginas. E eu pensei, não, agora eu vou entregar pro pessoal que vai estruturar e a metade das coisas vão tirar, mas muito pelo contrário. Não, tá muito bom, o conteúdo tá completo. Não precisou mexer em nada, tipo, eles só consertaram o português ali tudo. Sim. Mas o livro tá completo, o livro é isso aqui, não vamos mexer em nada, tipo, e o livro, como foi escrito, é ali como ele tá ali, né? Só mudar, ajeitar, ajustar ali algumas coisas, né? Eu alterei algumas frases, algumas coisas que esse foi o processo mais trabalhoso ali, mas a partir daí fluiu e nasceu o livro aí, que amanhã eu vou pegar o neném em mão. Então, pega ali pra nós mostrar aqui, pessoal. Esse aqui é um boneco, né? Aí, gente. Não é o material dele ainda, mas é um boneco. Tá aqui o livro, deixa eu ver ali. Ó, chamados para o posicionamento. Né? Ficou bonito até. E é só o boneco. É só o boneco. É um que a gráfica manda pra ver se tá tudo certo. Né? Ali, o pessoal que prefaciou o livro também são só fera. Homens de Deus, só gente, né? Só fera. Só gente braba, como a gente fala. E isso é muito bom. A gente fala, quando a gente vai começar a compartilhar aquilo que a gente tem, Deus começa a derramar mais. Deus começa a derramar mais. Se tu pega algo que Deus te deu e fica pra ti, uma hora enche, né? Sim. Uma hora enche e não cabe mais, mas se tu começar compartilhar, né? Deixar fluir aquilo ali, Deus vai derramando mais. Isso é muito maravilhoso com Deus. Né? E eu vejo assim, sabe, mano, que eu acompanho bastante teus status, teus stories, e vejo assim que tu tem uma pegada assim de leitura. Eu gosto de ler porque... Curiosa também, né? Aqui uns 3, 4 livros no mês, mais ou menos. Tá? Eu tenho o costume de ler um por semana, né? Aí eu pego uns mais fininhos, por semana. Se é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais, né? Mas eu tava num desafio esse ano de ler 50 livros, né? Falta 2 para completar agora. E daí já vou bater a meta aí, né? De ter esse desafio aí, de pegar. É um hábito, né? Eu gosto de estar sempre... E tá por dentro dos assuntos em questão também de como eu escrevo no rap, então eu preciso ter palavras, preciso... Argumento, né? Vocabulário, então eu preciso saber, tá sempre moldando isso aí também pra escrita, né? Isso aí é uma das coisas que é bom o pessoal que gosta de se aventurar, né? Sim. Nessa área, que eles olham às vezes a performance da pessoa ali no final, né? No produto final, mas não sabe o que está por baixo daquilo, né? Sim. Tipo, vê a ponta do iceberg, mas tudo aquilo que está por baixo, o pessoal não faz ideia do que é o ralar, né? O ralar mesmo, tu buscar, tu se encher daquilo, para depois Deus poder pegar e te ajudar a largar. Eu sempre falei, quando eu vou, eu quero ir de verdade, eu quero aprender, eu quero, né, conhecer, quero ter o conteúdo para transmitir, né? A gente tem uma mensagem para transmitir, então a gente não vai lá
até com o rap, a gente leva o rap muito a sério. A gente não leva o rap como algo que, um guri quer fazer uma apresentação ali. Não. É uma mensagem que a gente tem, a gente carrega uma mensagem, a gente quer transmitir aquilo ali. A gente tem um testemunho de vida do que Deus fez. Né? Então a gente usa muito, a gente quer usar isso como uma ferramenta poderosa na mão de Deus mesmo. Uma ferramenta que Deus vai, uma ferramenta afiada mesmo, que vai fazer o corte, vai ser preciso ali. Né? E vai ser algo cirúrgico, então... e isso faz essa questão de devocional, de oração, de leitura, isso aí faz parte, né? Eu não posso falar que eu vou dar R$1.000 se eu não tenho R$1.000, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Sim. Então eu procuro estar sempre me enchendo, sempre buscando, sempre... E dentro dessa questão de processo aí, Deus muitas vezes nos ensina no meio dos desertos, no meio dos vales. Então isso que muitos não veem. Eu estava falando antes aqui, né? Que muitos pensam que é só o status ali, né? Aí muitas pessoas começaram a caminhar com a gente, mas daí vê que não é só isso, acabou, eu pensei que era só algo... E sabe que dentro da igreja tem acontecido muito disso também, né? Dentro da própria igreja tem acontecido muito isso. Do pessoal querer a performance ali, querer ser o que tá nos holofotes. Tá no destaque, né? Mas não sabe que, cara, aquilo ali é a cereja do bolo, né? Sim. Aquilo ali é o resultado do que tu tem fora dali. E isso é muito bom quando a gente vê pessoas que começam a se tornar influenciadores mesmo, e a gente começa a acompanhar de perto, né? Viu, gente? Ele é gente nossa aqui, como é que é? Ele é prata da casa. Sim. Então, às vezes, a gente fica buscando gente de fora, que nem a gente que trabalha, né, com essa parte assim. A gente vê bastante pessoas renomadas, mas quando vem pra perto da gente, a gente vê, eu pensei que era outra coisa, né? Eu pensei que, sabe? Mas às vezes até por causa disso, de muitos aproveitadores, querer o nome da pessoa somente, né? Não se interessar que vai encher um lugar, com a emoção que ela tá, com a necessidade que ela tem. Né? A gente entende todos esses lados. Tá, mano? Mas agora eu queria que tu falasse pra nós também um pouco das tuas referências. Referência, tipo, como rapper, assim... cada área eu tenho alguém como esse aqui, ou nessa área, que nem como rapper, né? Eu tenho uma galera lá do Paraná, Tiagão, eu tenho, hoje em dia, minhas referências também são meus amigos, né? Tem Tom Calvário, que é lá de Criciúma, galera que caminha, Cacau Siqueira, né? Na questão do rap, né? Eu não ligo muito pra questão do destaque, da fama, mas a questão de ser uma referência mesmo, de ver, né? Jesus, de ver. Então, na questão do rap, aqui nacional... eu vejo esses irmãos aí, Tom Calvário, Venegão. No lado artístico, não tem como negar o Pregador Lu, né? Na questão do rap cristão, né? A questão do rap, para chegar onde eu cheguei, eu me espelhava lá, Racionais, RZO, GOG, Taíde, né? Vim nessa pegada aí dos anos 90, do rap do boom bap, né? Então eu vim nessa pegada aí. Aí até encontrar com o Evangelho. Foi um boom, né? 90 foi um boom. O rap foi onde estourou mesmo, né? Então eu vim nessa pegada dessa essência. Eu não perdi essa essência, né? Claro que hoje a minha cosmovisão, minha visão é outra. Só que a questão do rap, essa foi... Queira ou não queira, eles me instruíram, me disciplinaram na questão do rap. Não cristão, mas do rap, né? Então esse foi um processo, né? Eu pegava muito rap americano, muito na pegada, porque veio, né? Vem vindo lá de cima, vem da Jamaica, foi lá pro Brooklyn, assim, foi vindo. Então a gente veio nessa pegada do rap. E agora a igreja precisa ter umas referências que tem o mesmo conteúdo, tem a mesma visão. Daí eu comecei a ver esses caras. E foi esses caras também que me ajudaram no processo. Através dele eu vi como é que faz, como é que, né, esse direcionamento, né? Então eu fui aprendendo com eles também nessa pegada. E na questão de visão da igreja, eu estava vendo ler um livro também, uma pessoa que foi muito que me formou, que foi o livro do meu pastor também, Miles Monroe, né? Pessoas assim que são feras, assim, que eu comecei a ler os livros, né? Eu comecei a buscar. Aquilo ali pega a cabeça do cara. Daí já me ajudou muita coisa assim no processo. Aí hoje eu tenho lido muito Timothy Keller, John Piper, né? Então, lá de cima. Aí venho vindo aqui tem uma galera também que eu gosto, Pastor Cote, o Zé Hermínio, e tem outros assim, né, que a gente caminha, mas se fosse falar tem vários, mas eu gosto de aprender. Eu sempre sou aquela pessoa que gosta de extrair o que é bom, pegar isso que eu gostei, vou pegar, né, então eu caminho nessa pegada. Meu pastor também foi uma pessoa que, né, dentro desse processo me ajudou, investiu em mim, né, se eu sei o que eu sei hoje, que foi ele que investiu na minha vida lá, tava perdido, não tinha nada para oferecer, né, a pessoa pegou e não, mas... porque aí que a pessoa vê, né? Tipo,
pô, não tinha nada para oferecer, não tinha nada para dar, e a pessoa, nem eu mesmo acreditava em mim, a pessoa acreditou em mim, me investiu na minha vida, então isso foi o maior ensinamento, né? Isso foi um dos maiores, algo que eu aprendi, foi algo que foi uma referência, e ele é uma referência para mim nessa questão de ensinar de caráter, viu? A gente vê o pastor, antes de ter um contato com eles, né, a gente cria aquela imagem assim de um cara cheio das posses, né, um cara bom, cheio do dinheiro, né? E depois que a gente começa a andar, é que a gente vê que não é todos. Sim. Não é todos, né? Tem aqueles que fazem tudo por amor mesmo, né? Por querer ver as pessoas despontando, as pessoas crescendo, saindo do casulo, né? E aqueles que querem tirar problema. Isso aí faz parte, né? Sim. Mas graças a Deus não é a maioria. Sim. Né? Graças a Deus não é a maioria. Por mais que gostem de falar. Existe homens de Deus de verdade, né? Mas não, que nem aqui a gente é mentoreado pelo pastor Ismael. Sim, pastor amigão nosso. Uma bênção, eu vi ele ministrar num retiro de jovens e ficou com a galera dele fazendo um hip hopzinho de fundo assim, eu vi, sabe? Enquanto ele pregava a palavra, a gente teve num evento em Gramado, cara, se tu ouvir esses homens falando 20 minutos, era 20 minutos cada um. Eu fui ministrar. 20 minutos cada palestra. Eu fui um tempo no CTM, ele foi lá ministrar, aí a gente teve mais uma proximidade, aí a gente fez um seminário na igreja lá e levou ele pra falar sobre adoração, e foi top, assim, muito top, assim. E a gente tem caminhado, conhece ele na caminhada, meu amigão nosso, benção demais. Benção, né? Na Bíblia, eu tinha marcado aqui uns trechos pra gente estar falando aqui rapidinho, que eu vejo, sabe, mano, que muita gente tem preconceito com a arte, né? Sim. Então elas pegam assim aquilo que agrada, aquilo que soa como sacro, né? Sim. Como santificado, é aceito, que nem tu falou, né? Às vezes o forró é uma coisa que tem um ritmo, aquele ar parece espiritual, assim, sabe? Já que o rock, o rap... Não, tem a mania de as pessoas chegam na igreja, não, agora nós vamos cantar um louvor de adoração, tá? Então o meu não é. Sim. Agora não é uma adoração, tipo. Então o pessoal tem. Porque a adoração é a música mais lentinha, mais. Então, não, agora. Isso aqui é mais aqui no Ocidente, né? Que a gente vê aqui mais pro sul ainda. Sim. Tu vai ali pro centro, pro centro aqui, vai mais pra América Central e América do Norte, ali tu já vê que eles já passaram dessa fase. Sim. Tipo, a arte como um todo, ela até, é muito até a boa. questão, a questão da artista, você vai falar isso aí já soa como algo. Sim, porque é algo ruim, porque na verdade eles rotularam a questão da arte com estrela, né? Então a Sempre questão. aquele cara mais melancólico, mais... falar que tu é um artista. Não, tá se achando, o cara é estrela. Não, é que a arte não tem nada a ver com estrelismo, é que as pessoas vincularam isso ao estrelismo. Falar que tu é um artista, então tu é estrela. Não tem nada a ver. A arte é uma coisa, aí a questão de ser estrela aí tá errada, é outra coisa, né? A gente vê que hoje em dia, né, pensa bem uma música que faz sucesso, às vezes, dentro das igrejas, no contexto cristão, os caras estão falando duas frases, sem profundidade, fica repetindo horas, né? E tem a questão assim, a música gospel, mas a música gospel é mais, tem mais rancor, tem mais coisa do que a própria música, muitas vezes uma música que não é tão cristã assim, né? Então, se é gospel, vale qualquer coisa, entendeu? Então eu digo assim, eu não tô falando A, B, só que eu digo na questão, se a gente também, se é isso, também tem que cuidar, o que é bíblico, o que é, se é pra Deus, vamos cuidar pelo princípio da palavra, né? Eu fico imaginando um Martinho Lutero, que ele ali era um rapper, né? Sim. Tu vai olhar as letras que ele fez, Martinho Lutero, John Hus, esses caras da antiga, que compunham bastante música, grava aquelas músicas quilométricas, assim, né? Sim. Mais forte na teologia, né? Sim. Daí tu fica imaginando, esses caras aqui deveriam ser tudo rapper, eu acho, né? Porque é muito conteúdo para uma música só, né? Então eu comecei a caminhar nessa área quando Deus me salvou, que nem tu falou, quando eu fui tocado por Deus foi através de uma canção, do Voz da Verdade, uma música, sabe, lírica do Voz da Verdade, sabe? Minha tia tava cantando e eu no fundo da depressão, fundo do poço, querendo pensar em me matar, não via mais alegria. E aquela música veio e falou tudo aquilo que eu gostaria de falar para Deus. Sabe, tipo, a minha necessidade era aquilo, só que eu não sabia traduzir com palavras numa oração, por exemplo.
Então aquela música ela veio e falou tudo que eu precisava falar pra Deus cara, foi uma libertação espontânea, mano. Às vezes a música é uma Sabe? voz, né, que representa um pouco, não sabe se expressar, mas aquela Exatamente. música vai trazer a expressão. Pá, é isso aqui. É. É isso aqui que Faz todo sentido. faz pra todo ti, né? sentido. Então, E daí a cura veio, daí eu fico olhando aqui, por exemplo, esse trecho que eu separei do Eclesiastes 12, do 3 a 4, olha isso. Quando os guardas da casa ficam trêmulos, os homens fortes se curvam, as mulheres param de moer por tornado poucas, e as damas que olham pelas janelas veem escuridão, quando as portas que dão para a rua se fecham, quando o barulho do moinho fica baixo, quando a pessoa se levanta ao som de um pássaro e todas as filhas do canto ficam fracas. Cara, ele tá falando da velhice do ser humano com uma arte dessa, entendeu? sim. A gente fica olhando assim, caraca, meu, olha o que ele tá traduzindo da velhice do ser humano com um poema, entendeu? Sim. Isso aqui é um poema. É Isso um livro poético, né? Tudo. veio no, entendeu? E a gente fala, como tu vai separar a arte disso, cara? Porque eu vejo, sabe, que a arte, ela é a única coisa que toca a alma da pessoa. Sim. As emoções, né? Ela veio pra te pegar a emoção, pegar a tua Sim. alma e fazer tu se aflorar, tu te abrir para aquele ambiente. Então quando eu olho na Bíblia, um profeta, o profeta vai profetizar, traz alguém para tocar uma coisa aqui, o profeta profetizar. Alguém tá perturbado, traz alguém para tocar um louvor aqui, pro cara ficar liberto de novo. Então tu vê que a arte, ela vem na palavra assim, ó, como um negócio que é alma. Deus nos vê como inteiro, né? Espírito, alma e corpo. Então por que será que na igreja eles quiseram fazer essa divisão onde a carne é isso, o espírito é aquilo e a alma é aquilo, e nós temos que cuidar só do E espírito? muitas das vezes, muita coisa foi entregue ao diabo, né? É. Aí é o diabo. Que nem a arte, TV, cinema, música. Tudo. Deram pro diabo, daqui a pouco o diabo tá usado. Pra mim, eu vou usar. Daqui a pouco, mas é o diabo, não sei o quê. E não, a gente entender que esse lugar a gente pode usar isso, é uma ferramenta, né? Isso aqui não é, eu sempre falo, o rap não é, o gospel não é, o rap é uma ferramenta. Sim. Eu posso usar a ferramenta para a glória de Deus ou uma ferramenta pro... Exatamente. Então, a ferramenta não é cristã sou eu sou cristão, né? Quem tem que ser santo é a pessoa. Então eu, através daquilo que eu vivo, eu acredito, eu vou trazer o princípio dentro daquilo da minha arte, né? Então, esse é o ponto que muitas vezes difícil entender. Mas isso aqui é do diabo. Isso aqui é uma ferramenta. O microfone que está aqui é uma ferramenta. Sim. Eu posso usar para falar. Eu posso botar um cunhaque ou uma água. Aqui eu posso fluir, trazer um recado de Deus, eu posso falar uma besteira. Sim. Tá entendendo? Então isso aqui é uma ferramenta. A mesma coisa, quem é cristão somos nós. Nós somos cristãos, né? Então, através da nossa vida, a gente vai, através da arte, transmitir aquilo que a gente acredita. Então, eu acredito nessa linha, né? Acredito nesse direcionamento aí. Só que acontece que não, tipo, isso aqui a gente não gostou. Não, isso aqui é do mundo. Né? Isso aqui eu gostei, então isso aqui é de Deus. Fui criticado na questão, foi muito pouco, mas esse aí é estilo do mundo. Mas onde é que tem esse filtro aí? Por onde passa esse filtro, né? Isso é do mundo, isso é de Deus. Onde é que canonizaram? Onde é que está escrito isso, né? O homem vai botando situações e vai criando regras que, na verdade, aquilo ali muitas vezes vai acima da palavra de Deus. Então, aí quando a gente vai viver na essência da palavra, eu falo, não, isso aí vai cair por terra, a gente vai ter que eu quero viver de verdade, aquilo que Deus tem para nós, né? E eu vi que isso aí, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com outras coisas, nosso caráter, né? A nossa transformação. É esse que é o padrão, né? Muitos que estão falando de santidade, na verdade, estão só apontando para esconder quem são. Mas eles dizem, não, eu quero ser de verdade, eu sou o Pedro, eu sou esse aqui, né? Sim. Não vou esconder, que a minha vida está aqui, eu vou compartilhar minha vida por inteiro, tanto meus acertos como minhas falhas, né? Porque acredito que Deus se agrada dessa sinceridade, né? Dessa transparência, né? O resumo seria, quem tem que ser santo é o homem, né? Sim. Não aquilo que ele traz nas mãos. Sim. Vamos dizer assim, né? Às vezes a gente fala, esse violão aqui é santo. Sim. Esse teclado, isso aqui é santo, tá? Mas eu quero saber, né, a pessoa, ela é santa, porque é isso que Deus quer, né? Sim. Ele diz para nós sermos santos. Sim. Não que aquilo que a gente tem nas mãos fosse santo, né? Sim. Porque se nós somos, que nem nós estamos falando, tudo vai ser santificado através de nós.
ou tudo vai ser... Tem aquela questão, né? vai ser Eu amaldiçoado através eu do- entendi que a minha vida não tem mais aquela de, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Tudo que eu faço para a glória de Deus é sagrado. Se eu estou num emprego e estou fazendo para a glória de Deus, aquilo ali é um lugar sagrado. Se eu estou em qualquer lugar, eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz Colossenses, né? Faça tudo que fizer, faça para a glória de Deus, né? Então, se eu estou fazendo para a glória de Deus, eu entendi que é sagrado, né? Porque não tem a ver com a situação, mas tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que está em mim, né? E aí entra tudo, né? Tu vai ver, vai entrar o futebol, Sim. que foi também um tempo, né? Do mundo, né? Futebol, Deus o livre, queria ver os pastor brabo, era ver os membros jogando bola. Sim. Eu tenho um irmão que até a igreja que ele foi salvo, o skate também era coisa que não era De pra um maloqueiro, crente. É coisa de maloqueiro, coisa de vila, porque todo mundo é drogado. Nós, o indivíduo, ele vai para dentro das escrituras, muita coisa muda. Então, um ministério, no caso, seria o resultado do relacionamento com Deus. Sim. Né? Ter relacionamento com Deus, o ministério vai fluir, vai ser benção, vai cumprir o propósito. Por quê? Porque tu tem uma vida com Deus e aquilo ali vai ser o diferencial. Eu acredito que é a base de tudo, né? Eu acredito que o Miles falava, né? Que o ser humano é ser, fazer e ter. Só que como é que eu vou ser, fazer e ter sem estar onde o Senhor quer que eu esteja, né? E onde é que o Senhor quer que eu esteja? Muitas das vezes é no lugar onde lá no início, lá em Adão, eles saíram fora dessa posição, né? E aí Deus vem chamando ele, Adão, onde estás? Até então não tinha chamado, porque todo dia Deus ia ali e eles estavam ali. Estavam ali, já estavam ali. Aí um dia Deus chega lá e eles não estão. Esconderam de Deus, aí Deus chega lá, onde estás? Né? Já começou a religiosidade ali, né? Já começou a se esconder, aqui, né? Se esconderam de Deus e saíram da sua posição. Aí através disso corromperam a sua identidade, né? Tudo foi se corrompendo no caminho, né? Então devido ao pecado. E qual que era o pecado? A desobediência à voz de Deus. Então Deus nos chama, até o propósito do livro é voltar para o lugar onde nós não deveríamos ter saído, o lugar onde Deus não precisa chamar, ele vai chegar ali e nós vamos estar ali. Né? Posicionado, claro que eu entendo que tem vários tipos de chamado, mas eu estou falando desse específico, né? De questão de estar onde Deus quer que a gente esteja, porque se a gente está onde Deus quer que a gente esteja, então automaticamente na sequência nós vamos ser o que que Deus quer que a gente seja, a gente vai fazer o que o Senhor quer que a gente faça e a gente vai ter o que o Senhor quer que a gente tenha. Né? Então esse é o ponto, né? Que o ponto central do livro vai falar sobre isso, né? E aí eu acredito que isso faz parte de uma construção. Aí cada capítulo eu vou falar de um assunto específico e vai nos levar a esse caminho. Tu pode falar ali pra nós ali a sequência dos capítulos? Sim, o primeiro capítulo ele tem o título de Deus ele é, por isso faz, ele não faz para ser. Né? Por que eu entendo, acredito que Deus ele não faz para ser Deus, ele é Deus. Então se ele não fazer, ele vai continuar sendo Deus. Né? Só que o que eu quero trazer dentro desse capítulo? Que a gente precisa entender quem nós somos, porque através do que a gente vai fazer, então. Muitas pessoas estão querendo fazer para ser, né? Então, eu vou fazer tal coisa, porque fazer tal coisa, eu vou ser tal coisa. Só que tem que entender que em Deus a gente já é, né? Sim. Então a gente é, e através daquilo que a gente é em Deus, é o que a gente vai fazer, né? Então Deus ele é, por isso faz. E na nossa identidade, quando a gente traz para nós, a gente precisa entender que a gente é. A gente precisa entender quem a gente é para então fazer. Porque senão a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer para ser. E hoje em dia as igrejas estão assim, querendo fazer coisa para ser alguém. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ser tal coisa. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou chegar lá. Só que o coração está corrompido, o coração está desalinhado com Deus. Esse capítulo é o primeiro. É o primeiro. Você já vem quebrando tudo. Então eu vou falar sobre isso, sabe, né? Mano, no domingo passado, no culto, na hora que os guris terminaram o período do louvor, que eu entrei, Deus me levou por esse caminho que tu tá falando. Sim. Tipo, olhava assim, tinha pessoas que entraram naquele ambiente, aquela atmosfera de louvar ao Senhor, enquanto outros, sabe, tipo, não muito. E a gente entrou ali, Deus falou, eu não preciso ser adorado. Sim. Vocês precisam adorar. Sim. Sabe? Porque, não sei se tu lembra disso aí, eu lembro. E daí já começou eu falando aquilo e Deus me entregando, me revelando. Porque eu não vou deixar de ser Deus por alguém ter deixado de me adorar. Sabe? Vocês que precisam da adoração. Porque eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Mas eu não preciso dela para ser Deus, entendeu? Na verdade, Rick Warren fala aqui, né, que adoração não é para o nosso benefício. Mas aí eu complementei essa frase, falei, não é para o nosso benefício, mas quem mais é beneficiado é a gente. Sim. Porque a gente vai ser mais parecido com ele. Quanto mais a gente adora ele,
mais parecido com ele a gente vai se tornar. Então, olha quanto benefício a gente tem. Sim, Né? é nós que precisamos. Então, quanto mais eu adoro a ele, mais parecido com ele eu fico. Né? Então, falando desse primeiro capítulo, eu falo sobre isso. Eu vou lá também, Marta e Maria. Né? Uma estava fazendo, né? Enquanto eu estava se tornando. Né? Fariseu e publicano. Né? Um estava falando, Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. E o outro chegou, Senhor, eu não sou digno. Né? Ser propício a mim, pecador. E aí, quem saiu justificado aqui, né? Foi aquele que apresentou quem era. E o outro estava apresentando o que fazia. Senhor, eu faço isso. Bravo. Senhor, eu faço aquilo. Né? Bravo. E Marta e Maria também. Uma estava fazendo enquanto eu estava se tornando. Chegou um momento que quem estava fazendo demais ficou revoltado com quem estava sentado aos pés de Jesus. Né? E aí estava ali, a Marta estava fazendo, e Maria estava ali sentada. Já dá um início de conflito. E já aí chegou Jesus, cheio de orgulho. Ô Jesus, pô, tô aqui fazendo um monte de coisa, você não tá fazendo nada. Pede pra ela me ajudar. Pessoa, quem sabe Jesus ia falar, pô, Marta, que top que tu tá fazendo aí. Uau. Muito bem. Bah, tu tá arrebentando, tu tá arrebentando. Muito bem, Marta. Mas pelo contrário, Jesus ainda dá um cajado nela. Ô, Marta, tu te preocupa com muitas coisas, mas Maria, ela escolheu a boa parte. Ou seja, então, olha o que ele tá falando, né? Tipo, olha, muitas vezes quando a gente interpreta essa palavra, a gente pensa que Marta é que faz tudo e Maria não faz nada. Só que não é que Maria não faz nada. Aquele não era o momento de fazer. Aquele era o momento de estar ouvindo, para depois que Jesus saísse dali, aí fazer com intensidade, fazer com direcionamento, fazer com clareza. Porque é fazer através da palavra, né? Então tem que ter a palavra, né? A palavra é a base, né? A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, olha, quem está fazendo é o Senhor, Deus nos chama para cooperar com Ele. Então, é para estar o trabalho para Deus. Na verdade, quando a gente trabalha para Deus, mais é para ser trabalhado por Ele do que propriamente para fazer alguma coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Então esse é o processo, Esse né? é o primeiro capítulo. Esse é o primeiro Já capítulo. vem quebrando tudo, né? Então, isso é tremendo. Então, eu entendi isso. Deus, Ele por isso faz, né? E a gente vai fazer para a glória de Deus. Aí a gente não vai ser murmurador, a gente vai ser um verdadeiro adorador. Porque quando a gente não tá pela palavra, a gente começa a murmurar e se comparar, né? Porque aconteceu? Ela começou a se comparar. Mas eu tô fazendo, ela não tá fazendo. Né? E as igrejas já tem cheio de pessoas que se comparando. Mas por que o fulano faz isso? O fulano não faz, eu faço. Só quando eu entendo, eu não me movo por aquilo que o A faz, eu faço porque eu quero agradar a Deus. Eu faço porque é da vontade de Deus. Eu faço porque eu entendi o chamado de Deus para minha vida. Mesmo que ninguém venha fazer. Sim. Então Eu entendi o meu posicionamento, eu vou fazer. E automaticamente, se eu fazer aquilo que Deus vai influenciar pessoas, vai mudar o ambiente, alguma coisa vai mudar, a presença de Deus está ali, né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Esse é o primeiro capítulo, né? E tem outros pontos ali também que eu vou falando mais detalhado, né? Que é só um. Mas vai na manhã, senão a pessoa não vai ler o livro, né? Ponto. Vai falar não, mas tem muita coisa boa ali, ó. Eu já vou, o pessoal quiser. E o segundo capítulo? O segundo capítulo eu falo sobre entrega. O segundo capítulo te alinhando o nosso coração. Aí eu falo, não existe outra maneira de alinhar o nosso coração senão entregando o nosso coração na mão de Deus. Porque a gente por si só a gente não consegue alinhar. A Bíblia diz em Provérbios, né? Reconheça então teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Né? Então quem endireita é Ele. Então o que eu preciso fazer é reconhecer e tem a ver com uma entrega. Né? Então a gente fala sobre Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Como é o trabalho? Entregar e confiar. Quando mais Ele vai fazer. É Ele que faz. O problema é que quando a gente quer fazer com a força do nosso braço. E hoje em dia, muitas pessoas dentro da igreja, porque a base do livro foi isso, para falar para as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas no meio da caminhada. Sim. Aí Deus falou, não é o quanto faz, mas é o quanto te rende. Né? Então as pessoas já estão fazendo, aí tá tendo que é uma continuação, mas não se renderam. Então eu preciso me render, preciso para ser completamente entregue, né? É entender isso. Aí eu trago na palavra de Jesus ali, quando Jesus fala, passamos para o outro lado. Ele liberou a palavra e ele foi dormir. Como é que tu ia conseguir dormir no meio do barco, onde existe tempestade, água entrando para dentro do barco, e Jesus conseguia descansar no meio da tempestade, né? Então, como é que ele conseguiu isso? Porque ele já tinha uma palavra, né? Sim. Ó, e ele foi descansar onde? Na palavra que ele mesmo liberou. Passamos para o outro lado. Então, ele foi descansar. Só que aconteceu que depois que Jesus liberou uma palavra, o que aconteceu foi... Geralmente, quando Deus libera uma palavra, muitas vezes a circunstância adora tudo ao contrário que Deus falou. E tanto é que Deus falou, passamos para o outro lado, ele foi dormir. Depois que ele foi descansar, tempestade. A água entrando para dentro do barco. E os discípulos se apavoraram. Jesus, não te importa que nós estamos padecendo aqui? Aí Jesus se acorda, acalma, vento, acalma, mar. Como assim? Jesus é Deus, a gente sabe que Jesus pode fazer.
Só que como é que ele faz isso? Eu entendi que Jesus liberou aquilo que estava dentro dele, né? Porque algo ele caminhou pela palavra, isso alinhou, ele andava alinhado com o Pai, e através disso, por fora existia tempestade, por fora a água estava andando para dentro do barco, mas dentro de Jesus existia paz. Sim. Então, é um princípio que eu falo de entrega. A entrega revela a minha confiança. E a minha confiança, quando eu aprendo a confiar em Deus, isso traz descanso no meu coração. E quando eu consigo descansar no meio das tempestades, então Deus me dá autoridade para acalmar as tempestades. Por que as pessoas não conseguem acalmar as tempestades lá de fora? Porque dentro dela existe muitas tempestades. Entendeu? Então o que alinha nosso coração? Quando a gente entrega, confia, né? Então isso é o que faz toda a diferença, né? Entregar, confiar, isso vai me trazer o descanso, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Eu muitas das vezes vou ministrar fora e eu não posso levar meus filhos, como a gente vai no pique missionário, mas a gente não sabe onde vai dormir, não sabe, né, andar, muitas vezes a gente não leva as crianças junto. Só que eu deixo minha sogra uma pessoa de confiança. Então eu posso deixar meus filhos lá e eu posso sair tranquilo porque eu sei que eles vão estar bem cuidados. E como eu confio na minha sogra, eu posso entregar. E essa confiança nela faz eu sair com o meu coração descansado. Por que eu saio com o meu coração descansado? Porque meu filho está em boas mãos. Então eu entendi que a entrega e a confiança é o que gera esse descanso. Quando eu confio naquilo que Deus falou, então é isso que vai trazer o descanso no meu coração. E quando eu sei descansar no meio das tempestades, então automaticamente o que vai acontecer? Eu vou ter autoridade para também acalmar as tempestades lá de fora, porque de fora pode estar acontecendo tempestade, mas dentro de mim existe paz, dentro de mim existe calmaria. Então eu vou liberar aquilo que está dentro de mim. Né? Foi o que Jesus aconteceu com Jesus. Isso é só um ponto ali do capítulo 2 que vai falar, mas tem muito mais coisa ali, né? É relacionamento que gera transformação. Eu entendo que o que transforma a nossa vida é a presença de Deus. E pra gente ter transformado por Deus, a gente precisa caminhar com Ele, né? Não é um momento, mas é uma vida com Ele. Né? As pessoas hoje estão impregnadas, vou na igreja, faço a minha oração, Deus fiz minha parte com Deus, acabou. Então eu entendi que não é só um momento, é uma vida. Eu estou andando de moto, estou na presença de Deus. Eu estou aqui agora, eu estou na presença de Deus. Eu vou para minha casa agora, eu estou na presença de Deus. Então, em todos os momentos. E quando eu entendo isso, eu vou sendo transformado. Eu entendendo que Deus está aqui comigo agora, muda muita coisa, né? Então, a oração, né? Ela não se torna aquela coisa mais assim de tu ter que ter um ambiente, sim, né? O tempo todo. E eu entendo que a oração não é para dobrar a vontade de Deus à minha vontade, sim, mas é eu me dobrar a vontade de Deus, né? Então eu sempre falo, a oração não é para... Muitas pessoas hoje em dia pensam que a oração é dar ideia para Deus, faz isso, Deus pega, como se Deus não soubesse nada e eu tivesse por dentro dos assuntos, Deus não sabe de nada. Então na minha oração eu começo a informar Deus como se Deus soubesse. Claro, não é errado fazer isso aí, só que eu tenho que entender que a oração não é para Deus se dobrar a minha vontade, mas eu me dobrar à vontade de Deus. Né? Então eu vou falar um pouco sobre isso no 4. No 5 eu falo sobre a palavra, sobre a importância da meditação na palavra de Deus, né? Então, o que é a meditação na palavra de Deus? É entender os princípios. A Bíblia não é algo para mim simplesmente ler, mas deixar muitas vezes ela me ler, né? A Bíblia ela não é uma janela, mas é um espelho. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que serve para fulano, isso aqui serve para fulano. Não, a palavra é para mim. A palavra é para mim. Então, o 5 fala sobre isso, né? O 6 vai falar sobre adoração, né? Vai falar, o título é Prostrados e Incendiados. Esse ponto eu falo sobre adoração e vai falar sobre isso, quebrar que a adoração não é uma música lenta, não é só um momento ali na igreja, a adoração é um estilo de vida, né? Então eu falo sobre isso. No 7 eu falo sobre a prioridade da presença de Deus, né? Eu falo sobre a prioridade, eu falo sobre a vida de Davi, né? Crie em mim, ó Deus, um coração puro e não retire de mim o teu Santo Espírito. Olha, ele falou, hoje em dia as pessoas estão mais presas à sua reputação do que à presença de Deus. Elas preferem deixar a presença de Deus de lado para ficar agarrado na sua reputação. Foi o que Saul, né, ficou agarrado. Qual foi a diferença de Davi para Saul? Porque Saul, quando pecou, se agarrava no trono. Davi, quando pecava, se agarrava em Deus, né? Então eu falo sobre a transformação de Pedro também, Pedro explosivo, lá dos evangelhos. Parece que tu vê um Pedro dos evangelhos e Pedro de Atos dos Apóstolos, parece que é outro Pedro. Porque agora Pedro está posicionado. Não é o meu dom, não é meu talento. Isso tudo é importante, deve ser usado para a glória de Deus, mas não é meu dom, meu talento, mas é a presença de Deus que a gente carrega. E a Bíblia diz que a gente carrega o maior do Espírito, né? Que é a presença de Deus, né? Então o 7 fala sobre isso. O 8 fala sobre unidade, né? O que é a unidade, né? Andar alinhado, é a oração de Jesus ali, né? Que assim como eu e tu somos um, que o povo venha a ser um, né? Então, e nós, né? Então vai falar sobre a unidade, a gente caminhar dentro de uma comunidade. Eu vivi muito tempo dentro de comunidade, na escola missionária. Então eu trago as minhas experiências na questão de
Muitas das vezes Deus usa a falha de um para lapidar meu caráter. Sim. Deus é tão perfeito que Ele usa a tua imperfeição para trabalhar a minha. Exatamente. Né? Então, e muitas das vezes a gente não quer. E o orgulho, eu falo sobre o orgulho também, que o orgulho, né, as pessoas não conseguem caminhar em unidade. Né? Eu falo que Deus é o Deus coletivo, né? Ele trabalha, façamos nós, o Pai é nosso, o pão é nosso. Tem um mano do rap, tem Maurício Lopes, que tem uma música que ele fala assim: o Pai é nosso, o pão é nosso, o id é nosso, é tudo nosso. Então na caminhada não existe carreira solo, né? Sim. E assim é com Deus, né? Muitas pessoas hoje em dia, o orgulhoso não consegue viver uma vida na comunidade, não consegue viver uma vida coletiva, né? Então eu vou quebrando isso também no capítulo 8. O 9 fala sobre santidade, o título é Santos e Irrepreensíveis, né? Que Efésios, né? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos designou para ser santos e irrepreensíveis na presença dele. Né? Então eu falo sobre a santidade, né? E o 10 eu trago uma mensagem sobre posicionamento, né? O posicionamento nesse livro tem a ver com o nosso coração estar no lugar, né, alinhado com Deus, se entregue na mão de Deus, né? Para que a gente venha viver o que Deus tem para nossa vida, né? Então, esse é os pontos, 10 capítulos aí, dando um resumão, assim, né? Sim. Ele é bastante conteúdo, ele vai ser algo... Top demais, eu tô louco pra ler. E o livro, todo capítulo no final existe umas perguntas que vai levar a fazer as pessoas a pensar, né? Vai ser um material de discipulado, porque foi também o intuito de eu lançar esse livro. É ver as pessoas que estavam... Eu não fiz com o intuito de explodir, vender Não, eu fiz com o intuito de pegar as pessoas que estão na minha volta. Sim. Né? Lá na escola, vou lá dar aula, toma um livro aí pra cada um. Lá na olaria, né? Ô, irmão, vamos meditar E aqui. tu sabe que esse é aqueles que viram best-seller. Sim. Que ele vem nessa linha, assim, tipo Luciano Subirá. A gente vê as formas que ele escreve simples, né? O Luiz Hermínio que falou. Tu olha os livros dos caras, assim, cara, a simplicidade, parece que tu tá vendo ele pregar na tua frente. Não tem firula, né? E é tudo assim prática, né? Tipo a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela se torna eficaz na nossa vida quando a gente entende, que nem tu falou, um espelho. Ela dialoga com nós, né? Tipo, ela nos corrige. Isso aqui não adianta tu só saber, tu tem que praticar isso aqui. Eu tenho ali o livro do pastor Ismael também, Proverbiando, que cada final assim ele bota mais do que saber, praticar, né? Sim. Melhor do que saber um provérbio Praticar. é praticar. Sim. Então, Pedro, uma palavra final aí, uma mensagem pra galera que tá olhando nós e que vai ver depois. Sim. Eu anotei uma frase aqui, que é do Martin Luther King, né? Que ele falou assim, né? Todas as coisas que eu segurei na minha mão, eu perdi, mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos do Senhor, eu ainda possuo. Então, para encerrar, eu deixaria essa frase. Nós estávamos falando de entrega, de renúncia, né? Então, muitas pessoas pensam que entrega tem a ver, agora eu vou entregar, não vou ter nada. Não é isso, é o que Deus quer, que tudo que a gente tenha na nossa mão, né, esteja disponível para Ele, né? Esteja disponível, não é que Deus quer nos tirar as coisas, mas será que tudo que Deus te deu, será que se Deus falasse, eu quero usar isso, né? Será que deixaria? Muitas vezes a gente pega as coisas que o Pai nos dá e não, agora é meu, foi Deus que me deu, e nem quem deu tem acesso mais. Então o Martin Luther King, que quando escreve essa frase, ele está dizendo isso: olha, tudo que eu entreguei na mão de Deus eu tenho ainda. Né? Porque, né, não é que Deus quer me tirar, só que a questão é que tudo está disponível para Ele. E isso faz toda a quando está tudo disponível para Deus. Deus tem muito para derramar sobre a nossa vida, liberar. E o mais interessado em nos abençoar é Deus, né? Só que nós temos que não estar nosso coração prendido a coisas, a circunstâncias, mas esteja nele, né? O nosso coração está nele, diante do altar dele, então Deus vai liberar mais, e tudo aquilo que Deus vai liberando a gente vai compartilhando. Não precisa a gente esperar, eu preciso ter para compartilhar. Não, eu preciso compartilhar o que eu tenho para Deus multiplicar mais, né? Então deixa essa frase, né? Eu segurei muitas coisas na minha mão e perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos do Senhor eu ainda possuo. Que bênção. É isso aí. Vocês ouviram aqui no nosso segundo Free Soul Podcast a presença do nosso irmão abençoado, Mano Pedro. Glória a Tenho Deus. certeza que vai marcar essa geração, vai posicionar muito jovem, muita gente que ainda não, como tu fala, né? Ainda não se achou. Sim. Às vezes se achou e se perdeu de novo. Sim. Através desse livro eu tenho certeza que vai direcionar novamente para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Prepara, né, para os últimos dias aí, para Amém. viver.
para que a gente seja aquilo que a geração, a criação aguarda, ansiosa, né, pela manifestação dos filhos de Deus, e esses filhos posicionados no Senhor. Amém. Tá? Que Deus abençoe a todos, a gente agradece pela... Se o pessoal quiser acompanhar nosso trabalho lá, pastor, Mano Pode, Pedro pode. Êxodo, nosso Instagram lá tem muitas mensagens, rap. Entra Segue lá. ele, né, pessoal? Mano Pedro Segue Êxodo Mano no Pedro. Instagram, no YouTube também nosso canal, Mano Pedro Êxodo Oficial, né? Que daí lá tem videoclipes, músicas. A gente vai estar Música botando o boa, conteúdo irmão. do livro. A gente vai Música estar botando boa. os conteúdos do livro lá também. Então acessa lá, escreve no nosso canal, Mano Pedro Oficial. Né? Então entra lá. E o Instagram lá também, Mano Pedro Êxodo. Amém. Isso aí. A gente do livro Chamados para o Posicionamento do Mano Pedro, essa fera aqui que está diante de nós aqui, que foi resgatado para marcar essa geração. Tá, pessoal? Deus abençoe todos aí, obrigado pela parceria, por estarem aqui com a gente até agora. Tenho certeza que Deus abençoou muito vocês também, assim como eu estou sendo abençoado com a presença dele aqui, certo? E até a próxima sexta-feira no nosso Free Soul Podcast, para honra e glória do Senhor, se ele não voltar até lá, né? Que a minha oração é que ele volte. Glória a Deus. Minha oração é que ele volte. Maranata. Se ele não voltar até lá, nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, gente.